Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu cursinho Pré-Veste Enem do Biolodúvidas. Eu sou Andresa Aquino e hoje nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Portanto, pega logo o teu caderno, pega a tua caneta, que depois da vinheta tem muito assunto bom para você anotar aí. Biogeoquímicos não é nada mais, nada menos que processos que permitem que os elementos químicos circulem pelo planeta e que, consequentemente, gerem o nosso equilíbrio climático, o nosso equilíbrio ambiental. Nós temos vários tipos de ciclos biogeoquímicos, mas eu vou destacar aqui com vocês os principais. Portanto, anotem aí tudo, começando pelo ciclo da água, que eu considero o ciclo mais fácil de todos. Por quê? Primeiramente, você tem que se perguntar: onde nós observamos água? Onde tem água aqui no nosso espaço, na Terra? Você vai encontrar água em oceanos, em lagos, em rios, águas subterrâneas, nos lençóis freáticos. Você vai encontrar água aqui por toda parte, inclusive nas geleiras. Aí, como é que o ciclo da água vai acontecer aqui? Você tem que ter em mente um processo que se chama evapotranspiração. Evaporação e evapotranspiração, que eu vou explicar agora. Então, como é que ocorre? Primeiramente, a água que está nos oceanos, nos lagos, nos rios, enfim, nos reservatórios aquáticos, ela está constantemente sofrendo o processo de evaporação. Então, essa água, ela evapora aqui. Quando ela evapora, ela sobe para as nuvens em forma de vapor. E aí, nas nuvens, ela vai passar por um processo que nós chamamos de condensação. E é durante a condensação que a água sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. Quando ela passa para o estado líquido, como é que ela retorna para a Terra? Em forma de precipitação, o que nós conhecemos como chuvas. E, inclusive, aqui no Ceará está necessitando muito, porque aqui está muito quente. Então, vemos aqui que o primeiro ciclo da água, o que nós chamamos de ciclo curto. Então, a água está aqui, ela se evapora. Quando ela se evapora, ela se condensa nas nuvens e volta para a Terra em forma de chuva. E nós temos também, dentro do ciclo da água, o ciclo longo, que é quando a água vai passar pelos organismos vivos, a exemplo das plantas. E quando ela passa por esses organismos vivos, como você está vendo aqui, por exemplo, as plantas, ela vai transpirar. Então, você muitas vezes pode passar na rua, ver uma árvore que está com algumas gotículas de água nas suas folhas e tudo mais. Então, o que é aquilo? Ela está transpirando. Ela está perdendo água, só que essa água não fica perdida, porque ela também passa por evaporação, retorna às nuvens, faz condensação e volta para a gente em forma de chuva. Então, nós tivemos esses dois processos que simplesmente resumem o ciclo da água. Entendido o ciclo da água, agora você vai compreender o ciclo do gás carbônico, exatamente. Então, nós temos aqui dois processos que resumem o ciclo do carbono, que é justamente o processo de fotossíntese e o processo de respiração. Como que esse gás carbônico chega até nós, até a Terra? Primeiramente, as plantas ela vai absorver esse gás a partir da fotossíntese. Quando ela absorve, ela prende esse gás para si, porque ela também vai consumi-lo. E essa prisão desse gás para as plantas é o que nós chamamos de sequestro de carbono e que vai cair no teu Enem e que vai cair no teu vestibular. Então, esse sequestro de carbono ocorre aqui pelas plantas. Quando ela está fazendo fotossíntese, ela está produzindo energia e, consequentemente, liberando oxigênio para a atmosfera. Então, esse gás carbônico é fixado aqui e a planta vai produzir a partir dele moléculas de carboidrato, né, para se tornar açúcar, glicose para ela. Então, como é que, por exemplo, esse gás carbônico vai chegar até os outros seres vivos? Se esse animalzinho vai aqui e come essa planta, ele está comendo esse vegetal e também eu, você, qualquer indivíduo que chegar aqui e comer esse vegetal,
vai adquirir o gás carbônico na forma de carboidrato, que servirá aí para muita coisa em relação ao nosso metabolismo e principalmente ao nosso processo energético. Então, nós adquirimos o gás carbônico a partir do momento que vamos e comemos vegetais que contém em sua composição dos carboidratos o gás carbônico. Entendido o processo de fotossíntese, você vem aqui na respiração. Nós inalamos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, a todo instante que eu estou aqui falando com você, eu estou liberando gás carbônico para a atmosfera. Que esse gás carbônico também vai ser absorvido, esse que eu e você estamos liberando, vai ser absorvido pelas plantas também e continuar esse processo. Aí você agora me pergunta em relação a como o homem pode interferir no ciclo do gás carbônico. Então, por exemplo, nós temos aqui esse organismo morto. Esse organismo morto, quando a pessoa morre, ela não vai para onde? Ela vai para o cemitério, então ela vai ser enterrada ali. Geralmente, né? Então ela vai ser enterrada, assim como esse bicho morto aqui, o macaco / gorila, vai estar morto, então ele deve ser soterrado. Em sua composição, existe gás carbônico também, já que ele ingeriu muito carboidrato. E esse gás carbônico que estava aqui em forma de matéria orgânica, ele deveria ficar preso. Só que vem aí você e mete fogo nesse espaço aqui. Quando você mete fogo nesse espaço, você acaba queimando também, de alguma maneira, aquela matéria orgânica que deveria estar solta ali, estar enterrada. E aí o que acontece? Quando você queima isso aqui, que é o que nós chamamos de queima de combustível fóssil, o que vai acontecer? Aquele gás carbônico que estava preso em forma de matéria orgânica acaba sendo liberado para o espaço e acaba sendo um grande excesso de gás carbônico, influindo aí para o aquecimento global. Da mesma forma são nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, em que queima-se também muito combustível fóssil e acaba emitindo uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera. E tudo isso aqui vai afetar o ciclo do carbono. Ah, Andresa, mas por que as árvores são importantes? Porque as árvores ajudam a regular, a manter em equilíbrio a temperatura, o meio climático. Então, ela consegue manter o equilíbrio do clima. A partir do momento em que você queima as árvores, faz desmatamento, você está emitindo uma grande quantidade de gás carbônico que estava ali sendo fixado pelas plantas para fazer também a produção de moléculas de carboidrato. Então, esse é o ciclo do carbono, em que duas palavras podem resumi-lo, que é a fotossíntese e a respiração, beleza? Então, vamos aqui para o ciclo do nitrogênio. Tenho certeza que você entendeu o ciclo do gás carbônico e da água. E esse aqui, apesar de você estar vendo muita coisa, mas a gente pode resumi-lo aqui em 4 processos que nós chamamos de fixação, de amonificação, de nitrificação e de desnitrificação. Então, nós temos na nossa atmosfera 78% de gás nitrogênio. E como é que esse gás nitrogênio chega até a Terra, até nós também, até os seres vivos? Bom, as grandes heroínas do ciclo do nitrogênio são as bactérias, então vamos para elas. Por quê? Existem bactérias fixadoras, que é o primeiro processo aqui, ó, o processo de fixação. Anote aí no seu caderno. Fixação por quê? Existem bactérias, como por exemplo a Rhizobium, que ela vai fixar, ela consegue pegar esse gás nitrogênio e trazer para o solo. Então, ela consegue fixar esse gás nitrogênio no solo. E quando ela fixa no solo, ela acaba fornecendo tanto gás nitrogênio como sais e nutrientes para as raízes das plantas, inclusive plantas leguminosas, que são as principais, exercendo aí o que nós chamamos de uma relação de mutualismo, porque ela está beneficiando a planta com sais, nutrientes e nitrogênio. Então, essas bactérias fixadoras, além de ser responsável por trazer o nitrogênio ao solo e beneficiar as raízes das plantas, elas também conseguem transformá-lo em amônia. Então, essas bactérias fixadoras transformam o nitrogênio em amônia. E aí vai haver também bactérias fixadoras e outras bactérias
que vão fazer com que essa amônia seja transformada em nitrito. Só que aí o que é que vai acontecer? Também vai vir outras bactérias que nós chamamos de bactérias nitrificantes. Um exemplo dela é a Nitrobacter, que ela vai fazer com que esse nitrito seja transformado em nitrato, que é o que nós conhecemos como nitrificação. E todos esses elementos que eu falei, amônia, nitrito e nitrato, eles contêm em sua composição nitrogênio. Então, essas bactérias estão conseguindo manter o nitrogênio aqui em forma de amônia, em forma de nitrito e em forma de nitrato no solo. E aí fazem com que as plantas assimilem esse nitrogênio. Então, as bactérias são as principais responsáveis pela assimilação do nitrogênio pelas plantas. E aí, como é que chega aos demais seres vivos? Esse coelhinho vem aqui e come essa planta. Quando esse coelhinho vem aqui e come essa planta, o que vai acontecer? Ele vai adquirir matéria orgânica e dentro dessa matéria orgânica, em sua composição, também vai haver nitrogênio. E se esse coelhinho aqui quiser fazer um xixi aqui no solo, a urina dele também vai ter uma rica quantidade de nitrogênio para fertilizar e enriquecer ainda mais o solo. Então, o que acontece? Você vê aqui que nós podemos conseguir obter nitrogênio a partir do consumo da matéria orgânica, no caso as plantas, e isso ser passado por um processo que nós chamamos de cadeia alimentar. Ah, Andresa, e como eles voltam para a atmosfera? Eu falo já, mas primeiramente eu digo, se esse animalzinho aqui, esse coelhinho lindo morrer, nós teremos agentes decompositores, fungos e bactérias que serão capazes de, ao decompor esse coelhinho, como nesse coelhinho tem nitrogênio, né? Ele conseguiu obter nitrogênio. Quando ele morrer e for decomposto, na sua matéria orgânica vai ter em sua composição nitrogênio e aí acaba sendo liberado para o solo no processo de decomposição. Voltando à pergunta, mas como esse nitrogênio volta para a atmosfera? Existem bactérias, exatamente, bactérias que nós chamamos de bactérias desnitrificantes, que fazem o processo chamado de desnitrificação, que faz com que esse nitrogênio consiga chegar à atmosfera em forma de gás. Então, ela consegue fazer com que o nitrogênio seja devolvido à atmosfera em sua forma gasosa. Entendido tudo isso? Se não entendeu, volta aí, mas não esquece de anotar esses 4 processos. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é muito importante, que os vestibulares cobram muito, que é a questão do impacto ambiental em relação aos ciclos, né? Então, é o seguinte, como que eu poderia perder nitrogênio aqui? Nós temos 3 principais ações que fazem com que o nitrogênio saia do solo, né? Seja extinto do solo, por exemplo. Nós temos o processo de remoção das árvores. Quando eu removo essas árvores, seja com desmatamento, seja com queimada, esse solo acaba ficando pobre em nitrogênio, porque as bactérias que estavam aqui ajudando a planta a assimilar esse nitrogênio já tinha feito o seu trabalho, já tinha feito com que as plantas conseguissem nitrogênio, e quando você remove as plantas, o nitrogênio também vai sair com elas de alguma forma. E nós temos também a erosão. A erosão, ela quando ocorre, você pode estudar também a erosão, quando ela ocorre tanto por fenômeno natural quanto por ação antrópica, ela também empobrece o solo. Porque, se vocês não sabem, o nitrogênio é um grande fertilizante. Então, ele ajuda muito no desenvolvimento das plantas. É tanto que grande parte dos nossos agrotóxicos, ele possui, aliás, dos nossos fertilizantes, eles possuem nitrogênio em sua composição. Porque é algo que enriquece muito o desenvolvimento das plantas. E outra situação que faz com que o nitrogênio seja removido do solo é a lixiviação, a lavagem do solo. Então, é importante que você anote essas 3 formas de remover o nitrogênio do solo. Então, revisando aqui,
Fixação, as bactérias fixou o nitrogênio da atmosfera, passou para o solo, principalmente para as raízes das plantas, principalmente também de leguminosas, transformou esse nitrogênio em amônia, aí essa amônia foi transformada em nitrito, depois vieram bactérias nitrificantes, inclusive anotei o nome de uma das bactérias nitrificantes, que é a Nitrobacter, e transformou esse nitrito em nitrato. Tudo no solo, as bactérias conseguem fazer com que as plantas assimilem e esse nitrogênio chega a nós em forma de matéria orgânica a partir da cadeia alimentar e consegue ser devolvido para a atmosfera a partir de bactérias que nós chamamos de bactérias desnitrificantes. Entendido? Dá o teu like, pelo amor de Deus, porque essa aula com certeza vai te ajudar muito e aí a gente vai exercer o mutualismo, né? Você me beneficia, eu beneficio a você. Vamos para o ciclo do oxigênio. Pronto, o ciclo do oxigênio também é muito semelhante com o ciclo do carbono, porque a planta vai estar aqui fazendo fotossíntese, vai liberar oxigênio para a atmosfera, nós vamos respirar. E quando a gente respira, a gente também traz de volta o oxigênio para a atmosfera e as plantas absorvem novamente e faz fotossíntese. Simples assim o ciclo do oxigênio. Agora sim, agora você tem que anotar, porque agora nós vamos falar também do efeito estufa e nós vamos falar daquela palavrinha que você já imaginou aí, aquecimento global. Ah, Andressa, tu falou de todos esses ciclos, o que é que tem a ver com aquecimento global? Tudo, simplesmente tudo. Então vamos aqui entender. O que é efeito estufa? Efeito estufa é um processo natural e benéfico para o planeta Terra, porque ele consegue reter gases que, por sua vez, retém calor na superfície terrestre, impedindo que chegue até nós, até nossa Terra. Então, o que é que acontece? Impedindo que chegue até nossa atmosfera. O que é que acontece? Nós temos aqui o Sol, que vai emitir radiação ultravioleta. Parte dessa radiação é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre até nós, como vocês estão vendo aí, que tem Sol aí na casa das vocês, com certeza tem. E outra parte fica na superfície terrestre. E aí o que é que acontece? Os gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, ele vai permitir que a luz do Sol passe por eles. Então uma parte da luz solar vai passar para a atmosfera, outra parte vai ficar na superfície terrestre retida. Aí esses mesmos gases que estão aqui na superfície gerando efeito estufa, ele vai reter o quê? Grande parte do calor que foi gerado pela luz solar. E aí este calor ele vai ser refletido de volta para a superfície pelas moléculas do gás do efeito estufa, gerando mais calor. Então, como assim, Andressa? Então, nós temos gases do efeito estufa que ficam na superfície terrestre, que faz com que a outra parte das radiações solares e aquele calor que se gera ali não chegue até nós. Só que se você queimar combustível fóssil, você fazer desmatamento, você fazer queimadas, você está liberando principalmente dióxido de carbono. E aí o que é que acontece? Quando você emite esses gases poluentes, vai chegar um momento que o efeito estufa não vai conseguir mais reter tanto calor na superfície terrestre e esse calor vai chegar até nós, até nossa atmosfera. Então ele não vai conseguir mais reter, não vai conseguir mais prender ali. E o que é que vai acontecer? Aquecimento global. Exatamente. Vai chegar a ter o aquecimento global e você vai estar aqui, ó, só suando e ainda dizendo que não existe aquecimento global, mas existe sim. Quando o efeito estufa ele não consegue mais minimizar e mais reter calor na superfície terrestre, porque está tendo muita emissão de gases poluentes que você não consegue, que o efeito estufa não consegue mais prender na superfície e aí acaba liberando todo aquele calor. Entendido? E gerando o aquecimento global. Então, já que você entendeu isso tudo, a gente tem que resolver uma questãozinha aqui, Enem 2016, que foi inclusive muito comentada na época. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente.
A figura 2 ilustra o projeto PerkSpark, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar o OA. Bom, a gente está entendendo aqui que ele está dizendo que as fezes dos animais domésticos estão sendo utilizadas para gerar algum tipo de energia, fazer com que esses equipamentos funcionem. E aí ele está falando aqui também, está fazendo uma crítica ao uso de sacolas plásticas que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, e por isso essas fezes são recolhidas em sacolas biodegradáveis e colocadas em biodigestor para fazer aqui algum processo que gere eletricidade, como vocês estão vendo aqui na figura. Eu faço logo um adendo para você que aceita sacola plástica sem necessidade. Então, por favor, repense. Bom, mas o que ele quer saber é que uma inovação desse projeto foi possibilitar o quê? O que é que aconteceu e que pode ajudar o meio ambiente que eles fizeram? Acertou, muito bem. Letra A, queima de gás metano. Por que queima de gás metano? Porque nas fezes dos animais, nas suas flatulências, existe gás metano. E gás metano, ele é um gás muito poluente e que gera aquecimento global, e que as pessoas pouco lembram dele. Então, dê uma pesquisada sobre gás metano. Quando se queima o gás metano aqui, ele vai estar contribuindo, e ele também tem uma capacidade de gerar luminosidade. Então, ele vai estar aqui sendo benéfico ao meio, ao invés de estar sendo liberado para gerar coisas prejudiciais ao meio ambiente, a exemplo do aquecimento global. Então, se queima o gás metano aqui, está ajudando a fornecer energia, por exemplo, a esses equipamentos. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do ou da. Então, ele só está dizendo nessa questão que a gente tem que interpretar, é nem a interpretação. Que aqui está sendo mostrado um esquema de ciclo biogeoquímico. E qual é esse ciclo biogeoquímico? Então, nós temos aqui, ó, o gás em sua forma gasosa, obviamente. Esse gás ele pode ser absorvido por plantas, pode chegar até nós a partir da cadeia alimentar, como você está vendo aqui, herbívoro e carnívoro, e também pode ser liberado para a atmosfera a partir da queima de matéria orgânica, a partir da queima de combustíveis fósseis. Pelo amor de Deus, já tem o nome aqui, combustão. De qual gás que nós estamos falando? De qual ciclo nós estamos falando? Muito bem, gás carbônico, exatamente. Você vai passar nesse Enem, porque você já falou a resposta certa antes de eu dizer. Nós estamos falando do ciclo do carbono, então você tem que anotar isso aqui. Fala em combustão, de combustíveis fósseis, então nós estamos falando principalmente de gás carbônico. Então, parabéns! E não esquece de dar o teu like nessa aula, minha gente. Não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente está se dedicando muito e esperamos que vocês também nos ajudem a fazer a relação de mutualismo aqui uns com os outros. Então dá o teu like, comenta, compartilha, indica para os teus amigos, porque a gente vai estar junto o ano inteiro de 2020 para resolver e falar de muito tema que cai no Enem. Eu sou a Andresa Aquino, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!